Gostaríamos de registrar a nossa gratidão à Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora do podcast Geração Divergente. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia M63, com os irmãos Maicon e Mateus, centro de treinamento funcional voltado à performance e à qualidade de vida, com treinos em grupo ou individuais. Mais informações nas redes sociais, Centro de Treinamento M63. Duarte Engenharia, com os irmãos Vanderlei, Esther e Enzo, especialistas em projetos elétricos, laudos técnicos para o Corpo de Bombeiros, construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, tanto para a Celesc quanto para clientes particulares. O contato está no 49 989 14 2186. Mega Tráfego Pago, com os irmãos Tiago e Michaele, agência de performance especializada em anúncios e gestão de redes sociais, com foco na geração de oportunidades para negócios locais. Mais informações em megatrafego.com.br. Audi Próteses, com os irmãos Olir e Cristiane, referência em terapia fonoaudiológica e na venda e manutenção de aparelhos auditivos, com mais de 20 anos de experiência. A Audi Próteses está localizada na entrada do bairro Cruzeiro do Sul, ao lado da Zoopet, em Joaçaba, Santa Catarina. A todos os nossos apoiadores, nosso sincero agradecimento. Se você ainda não conhece a Primeira Igreja Batista de Joaçaba, será muito bem-vindo. Acesse www.pibjoaçaba.com.br. Siga-nos no Instagram, @pib_joaçaba, ou entre em contato pelo WhatsApp 49 35 21 24 17. Olá, graça e paz, estamos aqui para mais um podcast Geração Divergente. Sou o pastor Márcio, pastor da Primeira Igreja Batista de Joaçaba. Para nós é uma alegria enorme estar mais uma vez aqui com vocês nesse Geração Divergente. Estamos aqui para mais um episódio da série Igreja Não é Lugar de Jovem, ou Igreja é Lugar de Jovem, e nós estamos trabalhando então na construção dessa ideia, né? Nessa série, primeiro trabalhando para desconstruir essa ideia, né, de que igreja não é lugar para jovens, mas também de construir, né, essa ideia, sim, de que igreja é, sim, lugar de jovem. Então, por meio da fundamentação, né, bíblica, histórica, teológica, então, especialmente, né, dentro daquilo que nós cremos, dados, enfim, pessoas que estamos citando aqui, e essa análise, então, da cosmovisão, né, dessa pós-modernidade, ou a visão de mundo, né, que o jovem tem, e é também, dentro dessa visão de mundo que o jovem tem, a visão da igreja que o jovem tem, né? Às vezes uma visão totalmente errada, equivocada, enfim, deturpada, como já falamos no episódio anterior aqui. Então, o nosso propósito aqui é conduzir os nossos ouvintes, ou os ouvintes, em especial os jovens, né, a compreender melhor essa ideia de igreja, mas antes de qualquer coisa, compreenderem que viver para Jesus
é a melhor escolha e a mais relevante experiência que ele pode ter nesse tempo. E isso também inclui viver em uma igreja. Então, obrigado por você estar aqui. Então, nos ajude aí deixando o seu comentário, as suas perguntas, enfim, a respeito desse tema. E deixa aí o seu like, compartilhe com os seus familiares e amigos nas suas redes sociais. E se inscreva no canal também. Nos ajude para que possamos alcançar mais pessoas em relação a esse assunto e alcançar também coração de jovens, que esse é o nosso principal objetivo com tudo isso. Então, não estamos aqui para demonstrar conhecimento e muito menos para dizer que é simples ou é uma coisa só e definirmos, mas nós encerramos o último episódio dizendo, sim, que igreja é lugar de jovem, entendendo essa igreja espiritual, essa igreja, né, que é universal, que é todo o povo de Deus, todo aquele que crê em Jesus Cristo, se torna igreja. Então, com certeza, né, a igreja é lugar de jovem, de crianças, de adolescentes, de jovens, casados, senhores e senhoras, idosos, enfim, de todo tipo de gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou pessoas de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que possamos, no dia de hoje, mais uma vez, caminharmos um pouquinho mais a respeito disso. Então, eu quero dar as boas-vindas para a nossa convidada especial deste dia, né? Está conosco aqui, Michaele. Seja muito bem-vinda para mais um episódio de Geração Divergente. Isso aí, pessoal, vamos fingir que é outro dia, né? Você já me conhece, Michaele? Estou aqui há 3 anos na PIB de Joaçaba. Comente, compartilhe. Lembrando, vou fazer que nem os YouTube. Não paga nada, não custa nada. Ir lá e dar o... Você tá lá, né? Só mexer lá dá um joinha. No joinha e deixa suas perguntas, sugestão. E se alguém quiser participar do podcast, pastor, que não é, né? Coloca lá, quero participar, quero debater. Exatamente. Eu não concordo com isso. Vem conversar aqui com a gente também, porque opinião, né, ideias, sempre é muito bem-vindo. Esse é um ponto bem bacana que a Michaele citou, porque a ideia, desde o início, né, desde quando a gente começou, há um bom tempo atrás, aí, isso fazíamos na rádio ainda, né? A nossa ideia do Geração Divergente era levar uma geração a pensar, né, em alguns assuntos, e é isso que nós estamos falando. Nós não estamos aqui como dono da verdade, mas nós estamos aqui para anunciar a verdade, e a verdade é Cristo, isso com certeza. Mas esse campo de debate, esse campo, né, de conversarmos a respeito está aberto, né? Então, você aí que tem conteúdo ou tem uma ideia, pensamentos a respeito desse tema, você é muito bem-vindo, já está super convidado a participar conosco. Mas venha preparado, pastor, que você vê umas pessoas aí, tá com aqueles debates de 30 vezes 1, já ouviu? Já viu? Tá na moda, né? Tá na moda. Tá na moda agora, né? 30 vezes 1, né? Oh, meu Deus do céu. Não, mas aqui é só 1 vezes 1. E tá bom. É 1 vezes 1. Então, a gente não quer entrar na moda e nem esse é o nosso objetivo, né? Então, louvado seja Deus por isso. Vamos lá, Michaele, para mais uma caminhada. Então, nós temos como objetivo hoje continuar, né, construindo a ideia, porque se nós terminamos dizendo que igreja é lugar de jovem, e nós falamos da igreja espiritual, então como é que nós podemos, então, alcançar os corações, né, de jovens, para que eles compreendam que, antes de tudo, eles precisam de Jesus? O que você pensa sobre isso? A gente tem que usar a nossa vida como base, né? Não vou querer contar a história de outra pessoa nem inventar. Se igreja é lugar de jovens, ok. Mas por que esse jovem, se não for através da base familiar ou familiares, por que ele vem, né? E uma coisa que a gente falou, eu procurei a igreja por diversas denominações. Gente, espírita, não tanto, que eu não cheguei a esse ponto. Mas, assim, de cultura indígena, de seitas, tudo que você puder imaginar, eu procurei porque tinha um vazio. Só que, às vezes, vazio é depressão, é ansiedade, só que, no meu caso, era questão financeira. E muitos jovens, seja velhos, já adultos, procuram Deus, aí procuram a igreja,
para suprir de forma rápida uma questão financeira, doença, questão sentimental, amorosa, tudo isso. No meu caso foi financeiro. Só que, olha, a procura desse vazio, eu fui procurando coisas assim que eu não me identificava e cada vez aquele vazio. E então, vocês jovens, né, tá com esse vazio, seja por diferentes motivos, venha para a igreja, procure Jesus, sabendo que ele vai ter esse vazio, não vai resolver seus problemas, porque quem é crente sempre vai ter problema. Mas esse vazio existencial na sua vida não vai ter mais, vai desaparecer. É que eu falei para o pastor. Engraçado, quando eu estava lá no Nordeste e procurei uma religião indígena, eu tinha esse vazio, só que na minha cabeça era por falta de questão financeira, de não ter rumo. Só que não era isso. E hoje eu estou com Cristo, ele é a minha base, a minha fortaleza. Eu tenho problemas até mais, porque eu tenho mais a responsabilidade, e eu não sinto esse fardo, eu não sinto esse vazio. Não sente mais. Não sinto mais. Porque você, né, descobriu quem você é. Né? Descobriu quem você é. E para descobrir quem você é, você precisou conhecer Jesus. Né? E foi assim a sua história. Então nós estamos aqui entendendo, né, como você já disse aí, que dentro dessa busca que ou desse vazio Sim. que o jovem tem, porque a questão ali, principalmente quando entra na adolescência, muitos dizem assim, ele está na fase de descoberta. Mas tem a descoberta também na fase de criança pequena, né? É onde ela começa a mexer em tudo, Sim. começa a querer pegar tudo, né? Porque ela está descobrindo coisas novas. E quando chega na adolescência, as buscas para descobertas começam a tomar uma amplitude maior. Sim. E quando ela passa dos 18 anos, porque aí vem aquele senso de responsabilidade, e se ela não encontrou ali Jesus na sua adolescência ainda, ela vai para uma juventude totalmente influenciada agora, né, e toda preparada para receber o jovem, né, mas recebê-lo mais com o objetivo não de trazer respostas, mas de acalentar muitas vezes e de encher a vida deles de coisas, para que eles entendam que essas coisas é quem elas são. Sim. Então, porque aí o jovem, se ele não tem aquilo que ele tanto deseja, ou que o mundo, ou que esse sistema está dizendo que ela tem que ter, que ela tem que fazer, ela se encontra em crise de novo. Ela se encontra vazio de novo. Porque se esse é o padrão para o jovem, e eu não alcancei esse padrão, então eu continuo com o problema. Sim. Eu continuo com o problema. Olha só que sério que é isso, né? É sério. De entender que se eu não alcancei o padrão para a juventude do meu tempo, eu voltei a ter crise, ou uma crise muito pior. E aí a gente vê, né, jovens hoje com problemas com ansiedade aguda, né, muito crítica, né, porque o jovem tem aquela questão de querer as coisas para ontem, o imediatismo, e muitos jovens preferem o caminho da solidão, Sim. né, da solidão, e se isolam, se fecham no seu mundo, e aí ela começa a viver de uma forma independente. E essa também, né, biblicamente entendendo isso também é uma característica do pecado, porque o pecado lá no Gênesis foi essa ideia da independência de Deus, que a criação, agora o homem podia ser independente de Deus, que eles não precisavam de Deus, ou que se eles tivessem aquele conhecimento agora, que era algo que Deus não queria que eles estivessem, então eles se tornariam mais independentes. E a independência trouxe a morte. Exatamente. Viu? Uma coisa leva a outra, não tem, pessoal. Quem falar que não acredita em Bíblia é tudo atual. No final, tudo se encaixa, tudo se fecha. Não tem. Você querendo ou não. O pastor fala uma frase, eu nunca vou esquecer. Você querendo ou não, acreditando ou não, Deus é Deus. E sempre vai existir. E, assim, e ele não depende de você para nada. Ali, uma pregação, meu Deus, fiquei assim, ó. E isso é verdade. Deus é Deus.
eu sou o que sou, e pronto, independente se você acredita ou não. Não vai fazer nenhum pingo de... Não vai mudar, não, né? não vai. E a questão assim de jovem, eu lembro uma coisa que meu pai, na época da juventude, ele... imagine se fosse hoje, na época do imediatismo de celular e tal. Só que naquela época, meu pai era uma pessoa muito... Ele queria tudo para ontem, para hoje. Trabalhava e não tinha as coisas, seja financeiro, vaidoso. E tinha o quê? 16, 18 anos. E pela primeira vez, ele falou para Tiago que, na época de jovem, esse vazio que ele tinha, ele supria na bebida. Ele nunca falou isso. E é o que acontece hoje em dia, porque nós somos seres humanos, vamos ser sempre os mesmos pecados, o mesmo pensamento vai ser sempre a mesma coisa, só muda a época o estilo de vida, né? Então, quantos jovens que esse imediatismo de não ter as coisas, de não conseguir tudo para ontem, tudo para hoje, podem entrar no alcoolismo, no álcool, drogas, e N fatores, assim. N relacionamentos, né, para suprir ali aquela necessidade. Sim, ele falou que era para suprir essa necessidade de não ter as coisas, só que na cabeça dele era o destino. Deus não gostava dele porque Deus fez isso com a vida dele, que não sei o quê, uns têm sorte e outros não. E pela primeira vez eu liguei para o meu pai, alguma coisa assim, e ele falou que a única coisa que ele acreditava na vida é que Jesus vai voltar. E ele nunca falou isso. E eu comecei a chorar, eu tremi assim na hora, eu falei... Para quem nunca acreditou na Bíblia, e assim do nada ele falou, do nada não. Que a única coisa que ele acredita sim, que é isso. Que é a vinda de Jesus Cristo. Eu tremi assim, sabe? Aí, Tiago, é a oração, Michele, que você faz. Exatamente. E ele assistiu um filme, eu fugindo aqui do tema, ele assistiu um filme de uma criancinha, aí a questão, né? Por que Deus se chama Deus se não existia antes alguém que chamasse ele de Deus? Ele me fez essa pergunta, e eu agora para responder. Uhum. E várias crianças hoje em dia fazem esse questionamento. Quando chega lá na escola, na aula de biologia, o mundo foi formado pelo Big Bang, que são a evolução do macaco. Só que ela é criança, ela vai acreditar naquilo ali. Então, aos 7 anos ali que você já começa, né, a demistificar tal coisa e falar qual é a verdade para essa criança. E se ela não tiver base nenhuma, ela vai acreditar realmente que a gente veio do macaco. Do acaso, Do né? acaso. E então, isso vai até... Pode até considerar a hipótese de ter um Deus, mas esse Deus é um Deus que... Quem é esse Deus, né? Porque aí quando fica mais entendido um pouco, aí começa a questionar sim. mesmo. E as crianças questionam. Mas quem veio antes de Deus, né? E para você ver que isso não era uma coisa de criança, Michael, na Bíblia, quando o povo de Deus estava cativo agora no Egito, né, por desobediência a esse Deus, e Deus agora chama esse povo para uma restauração e uma promessa, né, de uma terra que manda leite e mel, como vai dizer, mas algumas coisas que a gente precisa considerar é o seguinte: a primeira coisa é que Deus chamou esse povo de novo não para dar a eles uma promessa. Porque a primeira coisa que Deus ordena ou fala para Moisés, falar a Faraó, que era para que Faraó libertasse o povo, para que o povo de Deus agora adorasse ele no deserto. A primeira coisa que o povo tinha que fazer, ou a primeira ação do povo não era terra que mana leite e mel, não. Sim. Vá, esse povo eu estou chamando, separando, resgatando eles de novo, para que eles possam me adorar. Então, a outra coisa que precisamos considerar é antes, quando Moisés tem um encontro com Deus, com o próprio Deus, né? E Moisés agora é chamado, separado por Deus, para liderar o povo nessa saída do Egito. E Moisés vai perguntar para Deus, né? Tá, mas eu vou dizer quem é que está me enviando, né? Quem é? Aí ele vai dizer assim, né? Vai responder a Moisés: olha, diga para o povo que eu sou o que sou. Eu sou. E antes de mim nada existiu, nada vem antes de mim. Eu sou eterno. Então,
dentro de uma mentalidade natural, a pergunta é, quem vem antes de Deus? Dentro da biologia, né? Da capacidade humana. Entender, quem vem antes de Deus? Dentro dessa esfera humana, não tem mesmo como explicar. Vai ter que ter alguma resposta. Ou o ser humano veio, né, de uma explosão, ou foi evolução do macaco, enfim. Então, quantos jovens não têm essas dúvidas também, né? Só que nós esquecemos que esse Deus que se apresentou na história e criou, e a partir da criação dele, que surgiu o ser humano. Então, nós viemos a partir dele. Então, da onde vem Deus? Deus, ele vem da eternidade. Um lugar onde a humanidade ainda não conhece na sua forma literal. Mas aqueles que creem têm uma esperança eterna, de vida eterna. Então foi isso que eu falei para o meu pai. Eu falei, pai, tem coisas assim que a nossa mente é limitada, então não tenho como responder. E eu falo assim, Jesus... aí ele falou, sim, minha filha, então a única coisa de certeza que eu tenho é que Jesus vai voltar. Amém. Então, acabou aquilo ali. E, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, para quem... Ele falou que Bíblia é fofoca de peão, que é o disse-me-disse. Uhum. Aí, meu pai é bem complicado. Aí entra a parte importante, que não só na vida do seu pai, mas entendendo aqui no nosso tema, como resposta para os jovens desse tempo, né, que estão aí sendo bombardeados, né, e isso tem influenciado diretamente na espiritualidade Sim. deles, ensiná-los. Por quê? É pregar o evangelho como ele é. Não somente para o seu pai, mas para os jovens. A Bíblia, ela é só fofoca de peão, como diz você, né? Não. Seu pai, quer dizer. Ele é assim, guerreiro, ele fala. Uhum. Então, só que dentro, existe uma explicação para isso, que Deus se revelou, né? Na criação, na história, pelos profetas, Sim. Deus veio se revelando no Antigo Testamento. Quando vira a chave, digamos assim, para o Novo Testamento, ou o cumprimento da promessa, Deus se revela por meio de Jesus Cristo. A revelação máxima de Deus é Jesus. E aí, dentro disso, Jesus ele nos deixa ou nos permite agora termos a palavra. Então, a revelação especial de Deus é Cristo e as Escrituras. Então, a Bíblia, ela não é um livro qualquer, ou motivo para peão, enfim, mas a Bíblia, ela também é. Por mais questionada, por mais criticada, por mais desvalorizada ou descredibilizada que as pessoas tentam fazer com ela, ela permanece. Por quê? Assim como você citou, para o seu pai, se Cristo, se Jesus é a única verdade que ele acredita, ele precisa ser levado em entendimento que se Cristo é uma verdade para ele, as Escrituras também é. Amém? Amém? Então nós fazemos agora um intervalinho, né, para tomarmos uma água aqui. Fique firme aí, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e já voltamos. Você está ouvindo o programa Geração Divergente, com oferecimento de Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago, Audi Próteses. Esse podcast é uma realização da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, em Santa Catarina. Estamos localizados na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, ao lado da Escola Municipal. Os cultos acontecem todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Conheça mais sobre a igreja acessando www.pibjoaçaba.com.br, pelo Instagram, @pib_joaçaba, ou ainda pelo nosso WhatsApp, 49 35 21 24 17. Estamos aqui
caminhando no podcast Geração Divergente, no tema aí da nossa série, né, Jovem, ou Igreja é Lugar de Jovem, e já conversamos aqui sobre a influência, né, dessa ideia pós-moderna e os desafios para os jovens, né, sejam cristãos ou não, mas nós estamos trabalhando principalmente na questão do jovem ainda que não conheceu a Jesus, né? E num futuro aí, num próximo episódio, a gente vai estar falando de jovens cristãos, né? Do desafio da pós-modernidade aí também. Mas nós estamos entendendo que há uma influência de tudo isso, né? Sabemos que há uma influência espiritual e nós sabemos que há uma influência também do sistema, né? Cultural que tem impactado diretamente a espiritualidade dos jovens, essa questão da identidade, né? Então, nós estamos aqui tentando dar uma resposta de fé, né, ou da fé cristã, como resposta sólida, Sim. para que, diante dessa liquidez cultural, a gente possa levar jovens a entenderem que eles precisam, nesse tempo, descobrir quem eles são, conhecendo Jesus. Isso aí. É isso aí. Então, não é, Michaele? O quanto? Esses episódios assim, por isso que eu queria gravar com a Michaele. Meu Deus do céu. Porque Eu tava pensando longe assim. é bem espontâneo, é bem espontâneo. Coloca cri-cri lá, o gafanhoto faz cri-cri. Tem que pôr isso daí, né? Não, mas sim, você tem que saber sua identidade, quem você é. Eu acho assim que o jovem, antes de qualquer coisa, tem que ter opinião própria. Ele tem que saber o que ele quer da vida. Porque no momento que ele saiu da asa dos pais, não sei como é que fala, ele tem que ter um discernimento, ele tem que saber o que quer da vida. Porque, com certeza, os pais vão dizer o que é certo e errado. Aí vai uma decisão deles escolher. Mas no momento que você tem um objetivo, sabe quem você é, ó, eu quero seguir os ensinamentos dos meus pais e quero seguir o lado bom. Que lado é esse? Para onde é que eu vou? A primeira coisa que pensa é a igreja, através de um amigo, de um colega, de uma família, de um tio, de uma namorada. E, às vezes, por ele procurar essa identidade, ele vai ver o colega vivendo de uma forma que ele se identifique. Aí é onde é que entra a questão do testemunho. Poxa, eu quero ter essa vida. Uhum. Eu quero... Porque essa pessoa, apesar dos problemas, ela é sempre tão alegre, é sempre tão positiva, porque as coisas sempre dão certo para ela, né? E as pessoas, os jovens querendo ou não, eles se comparam, ele tem essa comparação eu quero seguir esse caminho, eu quero ter isso que a pessoa tem, não questão de materiais, é a vida em si, o relacionamento, a família, o emprego, a questão da social também, não é questão de inveja, é a comparação de, poxa, eu também quero seguir esse caminho. Quando ele vê que é uma pessoa crente que eu falo assim, pessoal, que crê em Jesus, e ele quer isso também, quer experimentar isso. Eu acho que os jovens também, por esse caminho, eles acabam, sim, vindo para a igreja, querer saber, descobrir, enfim. E aí, quando a gente pensa que o jovem precisa ter responsabilidade, o jovem precisa ter discernimento do que ele quer, a gente fala que, a gente entende, né, dentro disso, que ele precisa descobrir o seu propósito de vida. Né? Ou para que eu existo? Quem me criou? Né? Para que eu existo? Será que eu estou nessa vida? Mas, na contrapartida disso, entendendo que há uma grande influência, né, deste tempo, para que o propósito dele seja fundamentado nas conquistas, nas coisas que ele vai ter, ou na moda que está em vigência, ou enfim, diante daquilo que o mundo tem ditado, sim, dificilmente ele vai encontrar de fato o propósito dele. Sim. E aí a gente pensando que um jovem, não só um jovem, mas se tem uma coisa no ser humano que ele não quer Deus. Esse é o ponto de partida. Esse Deus verdadeiro. A gente já conversou sobre isso também, né, em algum momento, falando desse Deus, né? As pessoas não querem o Deus verdadeiro, mas não, eles querem o Deus idealizado. Sim. Né? O Deus falso, de uma fé que todos nós temos essa porção de fé para que a gente possa crer, né, um dia, né?
Mas a Bíblia, em Romanos 3, no versículo 10 até o 12, vai dizer assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, entendendo que devido ao pecado, toda a humanidade, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, o Deus verdadeiro. Porque as pessoas, ou o jovem, ele quer encontrar esse Deus, mas é um Deus idealizado muitas vezes. É um Deus no estereótipo que o mundo está oferecendo. E muitas vezes esse Deus, ele até está apontando para uma igreja, mas uma igreja idealizada por ele ou por líderes que entendem que o jovem precisa daquilo. Agora faz sentido, porque quando eu procurava Deus, eu queria saber quem era Deus, principalmente quem era Jesus. Só que na minha cabeça é assim, poxa, não vamos, Deus não é na denominação igreja, né? Só que eu falava bem assim, tá, se aquela denominação falava de Deus, para mim já era o suficiente. Não está fazendo nada demais, está falando de Deus, é isso que eu quero. Então, esse Deus idealizado pelo jovem, idealizado por essa denominação, que acaba não conhecendo o verdadeiro Deus. Olha quanta implicação, né? Então, será que o caminho de fato né? Se vamos atrair jovens para dentro das nossas igrejas, ou se entendemos que o lugar do jovem e tentar dar uma resposta para essa juventude, mostrando para eles que a igreja é lugar deles, né? Como estamos afirmando aqui, só que eu vejo que o nosso trabalho ou o entendimento que precisamos ter é que nós precisamos dar uma resposta sólida diante dessa liquidez cultural que existe, ou da vida, ou essa vida de superficialidade. Né? Se tem uma coisa também que o jovem vive, é superficialmente. Então, ele vive de uma capa, né? Não só jovem, né? Ou muitas vezes ele veste uma capa, uma máscara, que é aquela que o mundo está oferecendo, e aquilo lá é ser um jovem feliz, é ser um jovem de potencial, de sucesso, porque há também a ideia de que o jovem ele é a fase dele ter sucesso na vida. Porque ele quer fazer uma faculdade, ele quer fazer um curso para que ele possa ganhar dinheiro. Não para que isso possa fazer parte do propósito de vida dele. Mas então tudo gira em torno dessa liquidez. Por que fala liquidez? Isso tudo vaza, né? Pelos vão dos dedos. E vai chegar uma hora que não só o jovem, mas nós estamos falando de jovem aqui, o jovem nessa busca, né? Dessa intensidade que o jovem tem de buscar aqui, lá, colar, vai chegar uma hora que tudo isso vai vazar pelos vãos dos seus dedos e ele vai continuar não sabendo quem ele é. Em crises, né? Aí muitos têm muitos problemas com ansiedade, entrando em crises, né? Até chegar ao ponto de precisar de profissionais, tratamentos, medicamentos, e ainda assim vai continuar com esse vazio. Outra coisa assim, que a igreja tem que ter responsabilidade em questão assim, de depressão e ansiedade. É uma doença, é como você ter uma diabetes lá e você vai ter que curar. A mesma coisa é a depressão, é alguma coisa lá na sua célula, na glândula, lá no cérebro, que faz com que você não produza esse hormônio. Só que o que acontece? Tem alguns... Dá exemplo do padre, né, Fábio de Mello. Mas ele não é padre? Não diz que isso é besteira, que tem que procurar Deus, que não sei o quê. Mas também não é bem assim, né? Tem a questão do vazio existencial, que você deve saber separar, e a questão de doença mesmo da depressão. Só que assim, tem que ser bem diagnosticado. Eu acho que tem que andar ali em conjunto, né? Por que chegou essa depressão? Foi esse vazio do imediatismo, de querer tal coisa, que uma coisa acaba afetando outra coisa. Uma coisa afeta a outra, né? Porque tudo aqui está na nossa cabeça. Tudo está na nossa cabeça. E aí pensando, né? Isso
a gente não está aqui para dar uma resposta disso, né? Dessa questão química ou dessa questão... Mas tudo isso eu vejo como consequência, né? Na vida de qualquer ser humano. Não é nada surgir do nada. Para chegar ao ponto de entrar nessa crise ou nessa ansiedade descontrolada ou até mesmo um processo de depressão, a gente não está aqui julgando, né? Dizendo, igual houve-se uma época, né? Que depressão era o diabo, era coisa do diabo, era demônio, era precisando de libertação. Mas também, por um outro lado, eu não posso usar isso, não posso tornar isso como um ídolo do meu coração. Porque se eu tornar isso como ídolo do meu coração também, isso vai substituir o lugar de Jesus no meu coração e eu vou ter crise sim, mas não de ansiedade e depressão, eu vou ter crise de identidade. Existencial mesmo ali, né? Por quê? Então, quem é de Jesus ou quem vamos dizer assim, vive para Jesus, tem uma vida santa, uma vida de busca, Bíblia, oração, nunca pode ter problema com isso? Pode ter. Sim. Por quê? São fatores que podem gerar um trauma. Isso. Não é um trauma, você perde alguém de uma forma trágica na sua vida, ou você, né, acaba tendo uma sobrecarga e entrando aí numa crise, né, de sobrecarga por trabalho, por preocupação. E pesquisas falam que a questão mais é a questão financeira. Então. E as pessoas acabam se divorciando por causa de questão financeira. Até que as dívidas nos separem, né? É isso aí. Olha. Até que as dívidas nos separem, né? Então, são coisas que a gente precisa considerar, né? Mas vamos lá. Vamos entender que nós precisamos dar essa resposta sólida, Michaele. E a resposta de fé que nós cremos que ainda, né, que a pessoa sofra neste tempo, mas se ela tiver essa resposta guardada no coração dela, né, com essa esperança futura, ela está segura. Ela sabe quem ela é, né, ela sabe o caminho que ela tem que seguir, e ela sabe, tem uma linha de chegada. Sim. Por mais que a gente não vê, né, tem essa linha de chegada. Então, como resposta, Michaele, aqui para a nossa conclusão, né, do episódio de hoje, nós precisamos, né, como igreja, precisamos ser para essa juventude um lugar, não só um lugar, mas essa figura que possa apontar o propósito da vida delas, essa identidade, onde ela vai construir isso, para que ela possa desenvolver a sua humanidade. Que eu tenho entendido e tenho aprendido que, para que eu possa realmente conhecer quem eu sou, eu preciso conhecer aquele que me fez, que é o Criador. Então, essa proposta que o mundo tem, principalmente alguns gurus aí, né, que têm a resposta para a vida, ou vendem-se case de sucesso, dizendo que você precisa conhecer o seu eu interior, que você precisa se esforçar para conhecer o seu eu, né, trabalhando de uma forma psicológica na vida das pessoas, e isso parece que é mais abraçado do que a gente dizer para a pessoa assim, olha, para que você descubra quem você é e possa viver, né, essa humanidade que você busca aí tanto, conhecendo quem te criou. Então, aí o nosso trabalho aí fica mais difícil. Por quê? Sim. A princípio, o jovem, como ele é imediatista, ele vai querer a opção mais rápida, mais fácil, ou aquela que dá alívio imediato. E aí a gente cai naquela. Um jovem desse, ele dificilmente ele vai buscar Deus de verdade. Porque não há ninguém que busque a Deus. Ninguém quer Deus. Só que a gente tem o papel de ir na contramão desse mundo, né? Ser divergente mesmo. E levar esses jovens ao entendimento de que a identidade deles está em Jesus. Falou tudo, pastor. Não vou falar mais nada.
Mas, assim, você sabendo sua identidade, quem você quer, e saber quem você é, um conselho que eu dou, não, como é que posso falar? Não queira o caminho mais curto, o caminho mais fácil, porque é aí onde você se pega na armadilha, porque sempre vai ter um espertinho para fisgar vocês. Então, o caminho mais longo é o mais árduo, mas é o que é o mais certeiro. E você jovem, independente da sua dificuldade, da sua preocupação, não tem um manual melhor do que a Bíblia. Tem lá Provérbios, eu estava lendo ontem mesmo, falando sobre a sabedoria, o que a gente fala, o poder da nossa língua, né? Tem poder para várias coisas. Então, assim, queira sempre o caminho mais longo, que é o... Mas é sólido, né? Mais sólido, não deixa escorrer pelas mãos. E o mediatismo, pessoal, é o que deixa você no fundo do poço. Porque aí onde o inimigo entra, um momento pode ser bom, mas é só coisas ilusórias. E peça discernimento a Deus, que... E esteja aberto a pessoas, né? Que possa te ajudar também. Porque eu sempre vou colocar eu como testemunho, como referência, assim, porque o que eu passei, vocês podem estar nessa primeira fase, assim, de saber quem é Deus, onde é que eu procuro, com quem eu ando, com quem eu falo, procurar caminhos, procurar curso, procurar livro de autoajuda para afirmar, dar direcionamento do que você deve fazer, e não é assim. Mas, graças a Deus, eu encontrei pessoas ao meu redor aqui que me fez ver que essa minha crise, esse meu vazio é por meio do Evangelho, anunciar a boa nova. Amém. Que bom, né? Que bom. Então, estamos aqui encerrando mais um episódio, né, aqui do Geração Divergente. Muito obrigado para você que esteve conosco, ligadinho aí. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir programa Geração Divergente. Este programa é um oferecimento da Primeira Igreja Batista de Joaçaba, idealizadora deste projeto. A igreja está localizada na Avenida Liberdade, número 510, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Os cultos são realizados todos os domingos, às 19 horas, e a Ceia do Senhor é celebrada no primeiro domingo de cada mês, às 9h30 da manhã. Nesse dia, não há culto à noite. Agradecemos também de forma especial aos nossos apoiadores, que contribuem diretamente para a continuidade deste projeto. Academia N63, Duarte Engenharia, Mega Tráfego Pago e Audi Próteses. A todos os nossos apoiadores, o nosso sincero agradecimento. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos.